Muito bem, dando sequência ao Jornal da Grande, a gente conversa agora com o doutor Idílio Moura, ele que é gerente da Defesa Sanitária Animal e Vegetal da ADAP, do estado do Piauí. E um fato que está chamando a atenção nos últimos dias no vizinho estado do Piauí é a mortalidade enorme aí de caprinos e ovinos na região. Doutor Idílio, uma boa tarde, prazer tê-lo conosco. O que tem ocasionado essa mortalidade nesses animais no estado do Piauí, principalmente aqui nessa região desses municípios aqui próximos de Araripina, Simões, Curral Novo e outros municípios aí da região? Bom dia a Roberto Rivelino, locutor dessa rádio, bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio Grande Serra FM, do nosso município aí, vizinho aqui do Piauí, né, de Araripina, Pernambuco. Dizer da satisfação de estar participando aqui dessa entrevista com vocês para atualizar o setor produtivo com relação às ações e especialmente com relação a esses casos, né, ocorridos aqui não só no estado do Piauí, mas em outros diversos estados do Nordeste também, São Paulo, dessa ocorrência de mortalidades em caprinos e ovinos, pequenos ruminantes, também bovinos, que vem acometendo esses nossos rebanhos desde o final de julho e inícios do mês de agosto. E quais são os sintomas, doutor, que esses animais apresentam aí e que levam à morte? Bem, desde a segunda quinzena de julho a início de agosto, a ADAP recebeu notificações de produtores, né, da região do semiárido piauiense, em especial os municípios localizados no território do Vale do Itaim, que faz divisa aí com o vizinho estado do Pernambuco, comunicando a ADAP, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, que é o órgão que tem a competência a nível estadual para executar a política de defesa sanitária animal e vegetal no Piauí, né, a ADAP. Então, nossos médicos veterinários daquela região receberam essas notificações, de imediato fez o atendimento, né, de forma bastante ágil e célere, atendimento de forma que os produtores recebessem esse primeiro contato com os nossos médicos veterinários devido a esses relatos, como você falou, de alta mortalidade de caprinos e ovinos em várias propriedades localizadas no território do Vale do Itaim. Então, de imediato, os nossos médicos veterinários se deslocaram, prestaram atendimento, né, fizeram toda a anamnese, o exame clínico, e em alguns animais foi realizada a coleta de amostras, né, tendo em vista que os animais apresentavam principalmente edema, né, edema localizado, e esses edemas geralmente era na região da tábua do pescoço, também na região posterior, né, e também na região da axila, né, e a princípio não se tinha uma suposição, uma hipótese diagnóstica precisa, né, a suposta hipótese, a provável hipótese era as clostridioses, que são doenças provocadas por bactérias, né? E como, por exemplo, o clostrídio é um conjunto de bactérias que provoca várias doenças, como o edema maligno, como a gangrena gasosa, como o botulismo, como o tétano. Então, assim, são diversas doenças que podem acometer, mas que são provocadas por um grupo de bactérias denominadas clostrídio. Então, a suspeita, a princípio, era clostridiose, devido a essas mortalidades, devido ao edema, ao inchaço que esses animais apresentavam, e também, principalmente, devido à mortalidade rápida desses animais. Algo em torno de 48 horas, esses animais já vinham a óbito. Então, de imediato, os nossos médicos veterinários de campo, da região de Paulistana e de Simões, fizeram atendimento, coletaram amostras, né? E durante a anamnese, a investigação, percebeu-se em comum em várias propriedades que esses produtores haviam aplicado uma vacina contra as clostridioses nesses animais. Então, o que foi detectado em comum é que todos esses animais haviam sido vacinados contra as clostridioses, que são doenças que eu já relatei que acometem os animais e que é provocada por diversas bactérias. E aí chamou a atenção esse fato em comum, que somente 2 lotes de vacina que estavam provocando essas reações adversas nesses animais. Então, de imediato,
A DAP foi comunicada, comunicamos ao Ministério da Agricultura aqui no Piauí, a Superintendência Federal, que de imediato informou a Brasília, o Mapa Brasília, para que adotasse as providências cabíveis com relação à investigação nas vacinas, nesses 2 lotes específicos da vacina, tendo em vista que a vacina das clostridioses ela é registrada no Ministério da Agricultura. Então, imediatamente o Ministério adotou as providências, a DAP, junto à Universidade Federal do Piauí, assim como a Universidade Estadual do Ceará, realizaram diversas necrópsias de animais, coletaram amostras, essas amostras foram encaminhadas aos laboratórios para diagnóstico conclusivo. Então, estamos aguardando ainda os laudos dessas perícias, desses testes de diagnóstico que foram encaminhados para o Instituto Biológico em São Paulo, para o LFDA, que é o Laboratório Oficial do Ministério da Agricultura, assim como o Ministério coletou amostras de vacinas utilizadas nesses animais, especificamente esses 2 lotes que estavam acometendo esses animais. Então, o Ministério fez essa coleta oficial e encaminhou para o laboratório de referência do Ministério da Agricultura. Ainda não saíram esses resultados, nem das amostras dos animais que foram coletados, nem desses testes oficiais no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Estamos aguardando ansiosamente os resultados desses testes. Enquanto isso, fizemos diversas reuniões, inclusive com o laboratório produtor da vacina, que, diga-se de passagem, é um laboratório que tem uma unidade aqui, filial no Brasil, mas é um laboratório de origem alemã, né? Então, a origem desse laboratório é da Alemanha, mas ele tem filial no Brasil, e especialmente a unidade Fabril é em Londrina, no Paraná. E aí, foram feitas já 2 ou 3 reuniões com esse laboratório produtor, e estamos aguardando, inclusive, esses resultados desses testes de diagnóstico para saber se realmente, né, não é confirmatório, mas é para saber se esses animais vieram a óbito por conta da vacinação e alguma reação adversa que provocou essa mortalidade. Mas, repito, ainda está em fase de investigação. O que se tem de concreto é que o próprio Ministério da Agricultura determinou a suspensão dos lotes, desses 2 lotes, e aí eu posso citar os lotes 016 de 2024 e o lote 018 de 2024, da vacina contra as clostridioses produzidas pelo laboratório DECRA do Brasil, e esses lotes estão suspensos até se concluir as investigações que estão em curso, né? Assim, da mesma forma, o próprio laboratório emitiu emitiu comunicado suspendendo o uso preventivo desses 2 lotes de vacinação enquanto se tem um diagnóstico confirmatório. Então, essa é a situação. Nós também fizemos reunião com 10 municípios que fazem divisa aí com os estados do Pernambuco e do Ceará, com representantes das prefeituras desses municípios e com secretários de Agricultura, no sentido de atualizar esses produtores e repassar as informações, não só aos produtores, mas às prefeituras, às secretarias de Agricultura, às instituições parceiras, no sentido de acalmar e de proteger esses produtores e de dar uma garantia que essas investigações terão um resultado. Nós haveremos de receber logo esses resultados desses testes de diagnósticos, tanto nas amostras dos animais que vieram a óbito, como o Ministério vai também divulgar o resultado dessas vacinas que estão em investigação, em análise, em perícia, em laboratório oficial. Ok, então, doutor, nós agradecemos as informações e nos colocamos aqui ao vosso inteiro dispor e de toda a equipe da DAP. Ao tempo que saírem essas informações, estamos aqui para divulgar. Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os radioouvintes da Grande Serra FM de Araripina, Pernambuco. Uma satisfação estar aqui com vocês e, com certeza, assim que a gente tiver mais informações, nós estaremos à disposição para prestar esclarecimentos de forma que o produtor e a sociedade possa ter uma resposta concreta e os produtores minimizar os prejuízos causados a esses produtores. São mais de 200 animais que já vieram a óbitos aqui no estado do Piauí por conta do uso, provavelmente, de uma reação adversa provocada pelo uso da vacina. Mas deixar bem claro que a vacina contra as clostridioses, apesar de não ser uma vacina
que faz parte do calendário oficial, é uma vacina que protege os rebanhos, né, principalmente os mamíferos, bovinos, ovinos, caprinos, né, e suínos, contra essas bactérias que estão na natureza, estão no solo, estão na água de forma natural, inclusive no intestino dos animais, e por algum momento de desequilíbrio ambiental, elas se desenvolvem. Então, a melhor forma de proteger os animais é usando a vacinação contra as clostridioses. Esse caso foi um caso excepcional, um caso atípico e pontual, que ocorreu especificamente com esses 2 lotes. Não significa dizer que vacina o animal provoca a morte. Pelo contrário, a vacina protege. E esse é o nosso recado, deixar o recado ao produtor, aos criadores, não só do Piauí, mas do Ceará, do Pernambuco, que estão nos ouvindo nesse momento, que não utilize o lote 016 e 018 até uma posterior confirmação que realmente esses lotes que estão provocando essa mortalidade dos animais, mas que se os animais participarem desse programa sanitário, do calendário de vacinação, vacine os seus animais contra as clostridioses, utilizando outros laboratórios disponíveis, outras vacinas disponíveis e de laboratórios disponíveis no mercado, porque a vacina protege, a vacina imuniza os animais. Esse, repito, foi um caso pontual que está sendo investigado pelo Ministério da Agricultura e está sendo investigado pela Defesa Agropecuária do Piauí. Obrigado, então, mestre. Muito obrigado mesmo. A gente está aqui à disposição. Grande abraço. Um abraço, fiquem com Deus.